Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, mais um culto, mais um dia que nós podemos estar diante da presença de Deus para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, para agradecer por Ele ter suprido todas as necessidades das nossas famílias e por Ele não nos abandonar, por Ele sempre estar ao nosso lado. Vamos orar para dar início? Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, muito obrigado, Pai, por esse dia. Nós somos gratos, ó Pai, por podermos estar na Tua presença para louvar e adorar o Teu nome, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha tocar nos nossos corações e que o Senhor venha falar conosco, Pai, nessa noite, com cada um de nós, ó Pai. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais velho entre milhares de milhares. Meu amado é o mais velho entre milhares de milhares.
que nós louvamos, ó Pai. É a Ti que nós adoramos, ó Pai. É a Ti que nós rendemos todo o nosso louvor. E nós reconhecemos, ó Pai, que nós necessitamos totalmente de Ti, ó Pai. E que nós não vivemos sem Ti, ó Pai. E nós sabemos, ó Pai, que nós podemos conquistar tudo nesse mundo, mas tem um espacinho dentro de nós, ó Pai, que só o Senhor é capaz de preencher. E é a alegria do Senhor que nos dá força para viver, ó Pai. Para conquistar, para seguir em frente, para não olhar para trás, para não olhar para as dificuldades, para as adversidades. É o Seu amor, ó Pai. É o Seu amor que faz isso. Glória a Deus. Mostra tua beleza, quero ver tua face.
beleza, quero ver tua face. Aleluia. É tão bom louvar a Deus. E quando a gente abre a nossa boca para começar a adorar a Deus, a gente começa a sentir a presença de Deus, a gente sente a presença do Espírito Santo, onde quer que nós estejamos. Eu aqui, você aí na sua casa, ou você onde quer que você esteja. Deus, Ele está com você, Ele está conosco, Ele fala aos nossos corações, Ele alegra nossos corações quando nós estamos tristes, Ele nos ensina por onde nós devemos seguir quando nós não sabemos qual o caminho, qual a decisão que nós devemos tomar, e Ele sempre nos ajuda, Ele sempre nos orienta. Então, aonde quer que você esteja, nunca se esqueça que Deus Ele sempre está com você. Não importa a circunstância, não importa como esteja a sua vida, mas Deus Ele não se esquece de nós, Ele nos ama e Ele nos quer perto dEle. Muitas vezes nós falhamos, nós erramos, mas nós temos o conhecimento. Nós sabemos que Deus, que o caminho, que Cristo é o caminho que nos leva até Deus. E nós falhamos, às vezes vacilamos, mas quando você lembra, você tem que ter esse entendimento que Deus Ele está lá para nós a todo momento. Mesmo que alguém possa, em algum momento, ou eu ou você, esquecer, errar, vacilar, às vezes até virar as costas, mas Deus Ele nunca vira as costas para nós. Ele sempre vai estar lá presente, de braços abertos. Então que nós possamos sempre lembrar disso. E sempre lembrar que Deus Ele está com a mão estendida para nós, para nos ajudar e para nos abraçar, para nos amar a todo momento. Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos
e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus por esse amor inexplicável, onde Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para morrer por nós naquela cruz. O pecado que era nosso, Ele levou sobre Ele. E como um cordeiro mudo, sem pecado, Ele morreu por amor a mim e por amor a você, por amor a todos nós. É um amor que é difícil de muitas pessoas conseguirem entender quando você fala, como que pode tanto amor? É porque é um amor que só Deus, só Ele consegue amar dessa maneira. Amém? Glória a Deus por esse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que nós podemos passar louvando a Ti, te adorando, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue a tocar nos nossos corações, nas nossas vidas, ó Pai, e edificar, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. É isso que nós oramos e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Estamos aqui para trazer mais uma mensagem de fé e amor e esperança. Hoje eu quero discorrer com os amados irmãos sobre o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Jesus falando do pão da vida. É um texto bastante conhecido, os irmãos já sabem mais ou menos o que o texto quer nos dizer. Então nós vamos para a leitura do texto. Leiamos então. Nos diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e não ser que aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrará com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outro barquinho tinha chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, e havendo o Senhor dado graças, e vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade vos digo que buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o pão de Deus. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Vamos ler até o 29. Oramos. Senhor nosso, o Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, porque até aqui Tu tens nos sustentado, Tu tens nos dado vida, Pai. Ó Pai querido, que Teu Espírito, ó Pai, possa falar comigo, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja nesse momento, ó Pai, que nós estamos estudando, meditando e discorrendo na Tua palavra, ó Pai. Ajude-nos a fazermos somente a Tua vontade. Ó Pai querido,
Abençoa todos aqueles, ó Pai, que estão confinados nas suas casas. Tenha misericórdia, ó Pai, e que logo mais, ó Pai, possamos estar todos juntos, ó Deus, louvando, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Abençoa a todos, ó Pai, pois eu te peço no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós temos algumas perguntas e algumas respostas de Jesus. Aqui seguiu uma grande multidão. E Jesus, como é conhecedor de todas as coisas, ele falava dando alguns sinais. O Senhor Jesus conhece todos os aspectos da vida humana e as suas necessidades. Por isso ele se manifestou com sinais para aplacar todo sofrimento. Devido isto, grandes multidões o seguiam, interessados somente nos milagres, enquanto apenas um pequeno número de pessoas desejavam obedecer aos seus ensinos. De igual modo, a maioria das pessoas hoje tem a fé despertada porque foi atraída por um testemunho ou pelo um desejo de receber a solução dos seus problemas. Mas se permanecer com a visão limitada, esta vida perderá o maior propósito de Deus para o ser humano, a salvação da sua alma. As pessoas muitas vezes seguem com interesse, e aqui era o caso desta multidão. Eles estavam interessados apenas em se alimentar, em comer, em seguir a Jesus. Muitos não queriam seguir, ou a maioria não queriam seguir, mas por causa dos milagres que estavam acontecendo ali, eles estavam seguindo, e todos os dias iam procurar, juntando-se à multidão, e a multidão ia crescendo. Mas Jesus, sabendo disso, Jesus já começa a cortar esse desejo daqueles homens, daqueles seguidores. E ele diz no versículo, começando do 22, me buscai não pelos sinais que vistes. O Senhor Jesus tinha prazer em abençoar. Contudo, o objetivo principal dos seus milagres era despertar a fé nas pessoas para que elas crescem nele como Messias. Então, Jesus queria despertar. Jesus queria que eles acordassem do sono que eles estavam dormindo. E esse sono não era um sono da carne, era o sono espiritual. Eles estavam como cegos sem enxergar os milagres, o verdadeiro milagre de Jesus. E Jesus começa a fazer algumas parábolas, dando algumas voltas, para que eles caíssem na real, para que eles entendessem a verdadeira mensagem de Jesus, que era a salvação, que era o arrependimento dos pecados, e que eles entendessem a verdadeira mensagem. Porém, grande parte daquela multidão o seguia simplesmente para ter suas necessidades supridas. Isso acontece muito nos dias de hoje. Muitas pessoas vão a algumas igrejas
interessada em receber uma bênção, uma cura, um emprego, algo para satisfazer momentaneamente. Mas quando se fala na cura principal, que é a maior de todas as curas, que é a cura da alma, ninguém está interessado. Ninguém quer a cura da sua alma. Então, Jesus tem um plano de se afastar da multidão. Eles pegam um barco, os discípulos tomaram um barco para atravessar o mar. E, em seguida, a multidão percebe que eles atravessaram um braço do mar e foram para o outro lado. E Jesus começa dizendo, sabendo dessas motivações, desses pensamentos deles, porque Jesus sabe de todas as coisas, pessoais, interesseiras, eles não querem nada com a salvação da alma. Nem sequer respondeu a pergunta que lhe fizeram. Do versículo 25 e 26, que nos diz assim: e chegando ao outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus não responde essa pergunta. Jesus sabia do que eles queriam. E Jesus responde outra coisa. Jesus respondeu no versículo 26, disse-lhe, na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Jesus responde outra coisa. Jesus fala outra coisa. Eles queriam saber quando Jesus chegou ali, porque eles não viram Jesus embarcando. Eles tinham dúvida de alguma coisa e quando chegou aqui? E Jesus disse, não, vocês não estão interessados em Jesus. É o que ele diz no versículo 26. Vocês, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas eles estavam interessados na alimentação, porque no dia anterior eles tinham matado a fome com os pães. Então Jesus acorda a multidão. Isso nos faz entender que podemos facilmente enganar os homens, mas ninguém pode enganar o Espírito Santo de Deus. Ele sabe as motivações mais íntimas e os desejos mais secretos da nossa alma. Aqueles que caem na tentação de buscar a Deus somente para atender às suas ambições terrenas, é para se beneficiar da sua segurança, da sua proteção, terão a sua fé reprovada. A fé dessas pessoas é reprovada por Deus. Deus quer que você tenha uma fé sincera, honesta, positiva, firme. Deus está interessado na sua alma, na sua mudança de comportamento, de atitude. Ele quer uma posição de fé, obediência às Escrituras. Jesus queria que eles entendessem o plano da salvação.
Jesus queria conquistar aquela multidão para eles entenderem, compreenderem e aceitarem a salvação que há em Cristo Jesus. E no versículo 27 ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, o Pai o selou. Essa é uma comida que permanece para a vida eterna, permanece para outra vida. Jesus não estava interessado de forma nenhuma em alimentar aquela multidão provisoriamente, mas ele que tinha um alimento positivo que pode permanecer para a vida eterna. Esse é o alimento que Cristo quer e tem para a multidão, tem para os seus seguidores, tem para a sua igreja, tem para o seu povo, tem para aqueles que querem, que buscam, que querem a verdadeira comida, que querem o verdadeiro pão da vida, o verdadeiro pão do céu. Ele diz que é Ele mesmo, Jesus Cristo é o verdadeiro pão do céu. Ele disse: o pão que desceu do céu. Esse é o pão verdadeiro, esse é o pão que permanece para a vida eterna. Assado no pão que permanece. E ele diz: vocês estão trabalhando à toa. A maioria das pessoas se empenham no máximo que pode para preparar, para prosperar, para ser feliz, para ter sucesso no amor. Por exemplo, o Senhor Jesus não condenou esses desejos, mas enfatizou que muitos mais esforço deve ser feito a prol da vida eterna, a comida que sustenta a alma e preserva a salvação, é dada pelo Espírito Santo. Aquele que o buscam recebe, aqueles que procuram acham. O Espírito Santo está de braços abertos, Ele quer te ensinar, Ele quer nos dar entendimento, Ele quer nos dar compreensão, que possamos assim entender que esse pão vivo que desceu do céu, ele é definitivo, ele é eterno, e esse pão vivo é Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. Disse-lhe, pois, os que faremos para executarmos as obras de Deus, versículo 28. Eles perguntam mais uma vez: o que faremos então para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Esta é a obra de Deus. Vocês têm que crer no Filho de Deus. Vocês têm que crer em Jesus Cristo. Vocês têm que receber a Jesus Cristo. Vocês têm que abrir a porta do coração para que Ele entre e permaneça, para que Ele faça morada, que Ele mate essa fome, não de pão, mas de um pão espiritual, de um pão que permanece para a vida eterna. Esse é um alimento específico e todos devem buscar, todos devem almejar, porque esse alimento permanece para a vida eterna. A obra de Deus é esta,
que creais. O principal objetivo de Deus, por meio das suas obras, da sua palavra, é levar o ser humano ao crer no seu Filho, Jesus Cristo, e ser salvo por Ele. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade do Pai, essa é a vontade do Filho, essa é a vontade do Espírito Santo de Deus. Portanto, quando o homem crê plenamente no Salvador e se submete à sua vontade, tem dentro de si a obra fundamental para a sua vida eterna. Fé. A fé, a pergunta dos judeus ao Senhor Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? No versículo 28. Que faremos para executarmos essas obras? Mostra que eles estavam acostumados a realizar muitas ações e a ter uma vida religiosa aplicada. No entanto, a resposta do Messias mostrou que nada é mais valioso para o Todo-Poderoso que uma fé genuína. Hebreus 11, versículo 6. Essa fé naturalmente tem boas obras, mas não é sempre que as muitas realizações são frutos de um coração fervoroso, obediente à palavra de Deus. São frutos de um crente verdadeiro, de um homem que entendeu, de um homem que recebeu a promessa do Pai, de um homem que aceitou o desafio de ser um seguidor de Jesus Cristo. Quando nós começamos a buscar o verdadeiro pão do céu, as coisas começam a fluir, começam a andar naturalmente. Mas eles procuravam desculpas, e muitas vezes desculpas esfarrapadas, sem ter nenhum nexo das coisas verdadeiras. Eles ainda estavam com dúvida. E aqui eles pedem sinal. Que sinal, pois, tu operas? Que sinal tu faz para que vejamos e creamos? Então isso significa que sem ver os sinais eles não iam crer. Então não tinha crente ainda, não era um crente ainda, a ficha ainda não tinha caído. E eles pedem: que sinais você vai fazer? Mas já era hora deles terem entendido. E eles ficam dizendo para Jesus: nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhe de comer do pão do céu. E eles começam a jogar para o Antigo Testamento, para algo que estava na lei, dizendo para Jesus: o maná que veio do céu foi dado por Moisés. No versículo 32, disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então Jesus contesta a eles dizendo que não foi Moisés. Moisés apenas era um instrumento nas mãos de Deus. Assim como eu, você, nós, a igreja de Cristo, é o instrumento das mãos do Senhor. Isto é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. O pão da vida, o maná que havia descido do céu, alimentava os hebreus no deserto, supria apenas o corpo, matava a fome apenas do corpo,
lá em Êxodo 16, a partir do versículo 14 e 15. Mas outro maná que havia sido enviado, o Senhor Jesus, era completo, era dotado de poder para nutrir a alma faminta. Por essa razão, o pão da vida, infinitamente maior que o alimento do deserto, pois traz plena satisfação espiritual. Deus enviou seu Filho como sustento especial, e todas as pessoas sem Ele e ser humano vive não somente faminto, perdido neste mundo, mas também desprovido do alto privilégio da salvação de Deus. Todo ser humano estão preocupado com o alimento, preocupado com a roupa, preocupado com a família, preocupado com o dia da manhã, mas eles estão desprovidos do alimento espiritual, daquele que sustenta, daquele que passa para a vida eterna. Esse sustento é necessário na vida de cada um de nós, na vida da sua igreja, na vida do seu povo, que os irmãos possam ficar atentos no alimento espiritual, porque Jesus é esse alimento espiritual. Jesus é o pão da vida, Jesus é o maná do deserto, Jesus é aquele que sustenta eternamente e para sempre. E que Deus abençoe, os amados irmãos, dando um fim de semana de paz, de alegria e de vitória. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença, Senhor, agradecendo a oportunidade de estar aqui fazendo esta oração. Pai Todo-Poderoso, Deus do impossível, em Tuas mãos eu coloco a minha oração. Senhor, eu sei que os Teus planos são maiores que os nossos e que tudo coopera para o nosso bem. Mas te peço, Senhor, supra todas as necessidades daquele que, por motivo desta Covid, estão buscando em Ti a cura, e aqueles que a Ti não conhecem, dá-lhes uma oportunidade de poderem estar na Tua presença. Visita, Senhor, aqueles que gritam pelo Teu nome em hospitais, asilos, aqueles, Pai, que se encontram encarcerados tanto no plano físico como no plano espiritual. Socorre, Paizinho, aqueles que choram pela perda de um ente querido, levando através do Teu Santo Espírito o consolo e o conforto a cada coração. Abre, Pai amado, as portas das igrejas, pois Teu povo tem necessidade da Tua comunhão. Protege-nos com Teu amor, impedindo que sobre nós advenha a dor, a inveja, o egoísmo, a negatividade, as armadilhas, o ódio, a ambição e tudo aquilo que nos leve a pecar e assim estarmos propensos a viver uma vida que não Te agrada. Ah, Senhor, dai-nos uma semana de paz e harmonia, que nossas mãos estejam sempre estendidas para podermos fazer a Tua vontade, Senhor. Prepara a nossa semana aguardando os nossos caminhos, nossas escolhas, nossa família, nosso pastor, Pai, nossa igreja, nossos irmãos, nosso trabalho. E ainda Te peço, Senhor, uma semana de bênção e paz, a Tua paz, que excede todo o entendimento. Te louvo, Senhor, meu Deus, meu Pai amado. Te engrandeço por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu oro e Te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a ti, Senhor. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com essa igreja e com as demais espalhadas no mundo inteiro. São as bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.